Bem-vindo, pessoal, a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou responder essa pergunta que está aqui no título do vídeo. Quantos clientes cabem numa CCR? Quantos clientes PPPoE você pode colocar numa CCR? Eu peguei essa pergunta lá do meu Instagram, tá? Eu botei um box lá de perguntas, de sugestões para o próximo vídeo. Veio essa pergunta lá, achei bastante interessante. Falei, pô, deixa eu gravar um vídeo para poder responder essa pergunta. O vídeo vai ficar bem longo, eu vou mostrar muita informação importante aqui, muita informação essencial que você deveria saber sobre microtik, como é que você analisa um microtik na hora de comprar, como é que você vê todas as especificações dele. Então, com certeza vai ter coisa que você ainda não sabe sobre o microtik, como que você analisa os equipamentos. Então, fica até o final. Resposta curta dessa pergunta: depende, tá? E eu vou explicar para você por que que depende, né? Quantos clientes vai caber no RB. Eu vou mostrar um cenário real aqui também, para você ver exatamente como funciona, tá? Um cenário mais ou menos para a gente já tem uma ideia exatamente de quantos clientes pode caber numa CCR e você vai ver o que você deve levar em consideração. Antes de tudo, tá vendo aqui no YouTube, se inscreve no canal, dá um like, compartilha, ativa o sininho aí para você não perder nenhum vídeo. Mais um avisozinho, hoje, né, na data de publicação desse vídeo, 28 de outubro de 2019, está acontecendo a Semana do Microtik. É um evento 100% online e gratuito que eu faço para você poder aprender a configurar o Microtik, aprender a dominar o Microtik, seja para você conseguir ter uma carreira sólida em um provedor de internet, dando consultoria, e uma empresa, tudo mais. Se você quer aprender isso, eu vou mostrar a metodologia que eu uso, mas passar para você também. Então lá tem muita informação essencial, vou deixar aqui, vai ser o primeiro link da descrição. Então checa lá que vai ficar disponível só durante essa semana uma série de 3 vídeos para poder te ensinar isso. Bem, então vamos lá. Sam, quantos clientes PPPoE eu consigo colocar em uma CCR? Primeiro, antes da gente começar a analisar aqui, eu estou no site da Microtik, para a gente conseguir ver os produtos, né? A gente vai ver todas as especificações, vai ser importante. Eu vou analisar aqui essa CCR 103612G 4S. Antes da gente, eu já vou entrar aqui nela. Antes disso, eu tenho um cenário para mostrar para vocês, tá? É um cenário de um concentrador PPPoE que eu administro. E nesse concentrador tem 1.430 clientes, tá? Conectados PPoE. A gente pode arredondar aqui para 1.500, tranquilo. Nesse momento está consumindo aqui 1% de CPU, com esses 1.000 clientes conectados. Só que está de madrugada, são 3 horas da manhã já, eu estou gravando esse vídeo. Só que eu vou mostrar como que essa CCR está se comportando com esses 1.500 clientes aqui conectados. Eu tenho aqui um gráfico da CPU para a gente entender, né, como é que a CPU fica no horário de pico. Eu vou deixar aqui no card do YouTube, tá, o link para você poder ver. Eu já expliquei como que essa ferramenta funciona, essa tool aqui em Tools Graphing, tá? Para você poder entender como é que você configura ela, para poder também gerar o gráfico para você dos recursos, das interfaces e tudo mais. Então, olha só, nesse cenário aqui, que eu estou botando aqui de demonstração, a gente pode ver aqui a CPU, tá? A gente tem um gráfico diário, semanal, mensal e anual. No gráfico diário, a gente pode ver aqui, ó, em outubro, dia 27. Então, ontem, por exemplo, o pico de processamento que a SRB chegou foi em 9%, tá? Foi o máximo. Aí ela vai abaixando, agora na madrugada é um pouquinho menor, 1, 2% e tal, mas o pico que ela chegou, trabalhando com esses clientes aqui, 1.500 clientes, quando tiver no horário comercial vai aumentar isso aqui, porque tem empresa e tal, que desliga e tal, mas no geral ele vai chegar a mais de 1.500. O pico foi 9%. Anualmente, vamos ver o gráfico anual aqui. Vamos ver, no ano de 2019 ele chegou aqui a 37%, tá? 35%, não tinha essa quantidade toda de clientes. Aqui mais ou menos ele chegou a 18% em junho, acho que foi quando eu comecei a administrar essa rede aqui. Abaixou consideravelmente porque tinha NAT na SRB. Aí eu tirei o NAT da SRB porque não era necessário. Ele abaixou, começou a trabalhar bem tranquilo, só o necessário, só para conseguir concentrar os clientes. Então você vê que nesse cenário aqui ele está trabalhando ok. Só que o que a gente tem que levar em consideração também? Tem 1.500 clientes, CPU está ok. E o tráfego? Quanto de tráfego está passando por SRB? Qual é o processamento de pacote que a SRB está tendo que fazer? Vamos olhar aqui. Eu tenho um gráfico das interfaces. Vou ver aqui um bound para mostrar para vocês. Esse bound aqui é onde chega para a minha borda que chega na internet. O tráfego agregado da RB, tudo que a RB está processando, não necessariamente é o que está aparecendo aqui no bound, porque pode ter o tráfego de uma porta para outra especificamente, mas o grosso, a maioria, mais de 95%, vai vir aqui desse bound. Então vamos lá. No dia passado, né, o gráfico diário, ele chegou aqui num pico de
1.1 GB, tá? 1.100 MB, 1.1 GB, e aí, no geral, ele se manteve aqui em 800, 900, 850, 900 MB durante o dia. Então, você pode ver que com uma CCR 103612G 4S, com mais ou menos 1.500 clientes, passando 1.1 GB, a CPU chegou ali num pico de 9, por exemplo, por cento. Outra coisa a levar em consideração também, aqui no controle de banda, tem cliente aqui de 1 mega, 2, 4, a maioria vai de 15 para cima, tá? 15, 20, 30, vamos lá, 40, 50, 60, 100, 200, 300. Então essa aqui é mais ou menos a média. Então você vê que se eu botar esse cenário aqui, se eu só dobrar todos os valores, eu tenho um consumo de CPU aí, mais ou menos, o pico foi 9, 18, 20%, né? Vamos estender aqui para 25, por exemplo, ela ainda aguentaria, né? Então eu diria para você, se for nesse cenário aqui, ele aguenta, sim, 3.000 clientes conectados numa CCR. Eu já vi 3.000 clientes conectados numa CCR, ele aguenta. Só que o caso, vou mostrar mais uma coisinha para vocês aqui também. Vou vir aqui em Tools Profile, que ele mostra cada serviço, quanto que está consumindo de processamento da sua CPU. Vou deixar no card aqui também, para você ver como é que você entende essa ferramenta toda aqui do Profile, tá? Vou dar um Start aqui, ele vai ver, dentre todas as CPUs, ele vai fazer uma soma, né? Eu posso escolher por CPU ou dar uma geral, como é que está o consumo de CPU aqui. Tem o total, né? Isso aqui a gente não leva em conta, é o total. Management, que é o gerenciamento que eu estou tendo nela, eu estou nela aberta via inbox, ela tem que me mostrar algumas informações, isso consome um pouquinho de CPU, basicamente, tem mais coisinhas aqui dentro. Networking, que é o processamento de pacote que a RB tem que fazer, que geralmente é bastante coisa, né? É o core, é o primordial. O queuing é o controle de banda, né? O controle de banda, nesses casos, nesses cenários de clientes PVPoE, ele consome bastante, né? Porque você tem cliente, você vai ter que controlar a banda desses clientes, e geralmente ele é feito na RB, então vai consumir bastante. Você vê que ele está aqui em 0.4%, 0.5%, ele está bem tranquilo. Firewall está consumindo aqui 0.2, 0.1%. Nessa RB ele tem um firewall, um filtro de firewall, só para bloquear os clientes que estão sem pagar, né? Que estão inadimplentes. Então é um firewall bem básico, não tem NAT, ele não ativa a Connection Tracking da RB, que é o rastreador de conexões. Então ele funciona bem tranquilo, tá? Basicamente nada. Se por acaso isso aqui estiver muito oneroso, eu poderia até trocar, a gente vê uma outra forma de fazer esse bloqueio dos clientes. Mas só para você ver aqui a balança, né? Nesse caso, quanto que ele consome. Ele vai consumir prioritariamente o networking, o queuing e o firewall, né? O que mais vai consumir no concentrador PVPoE. Firewall também, se você utilizar essa opção, né? Vai consumir. Tem casos que você nem utiliza nada e aí vai ser só o network e o queuing também o principal. Então esse aqui já é um cenário real, para você ter uma ideia mais ou menos do que acontece. Só que num concentrador PVPoE, quando alguém me pergunta assim, Sam, cara, tal RB, quantos clientes eu posso colocar? Uma RB 4011, 3011, 1036, são várias variáveis. Não tem como você criar uma tabelinha específica. Por quê? O que vai levar em conta? A própria conexão dos clientes PVPoE consome muito pouco. Você vê que naquela tabela nem apareceu o PPP, só que bem pouco. Ó. Ele está aqui consumindo praticamente nada. Né? Só para manter essas conexões, ele consome muito pouco, né? 0,1%. Então, o caso não são as conexões PVPoE da sua RB, mas sim os recursos que você vai usar. Então, por exemplo, eu estou usando Firewall, é um recurso a mais. Se eu estiver usando o NAT, né, também do Firewall, já onera muito mais, que eu vou usar a Connection Tracking, já vou ter que rastrear todas as conexões. Eu estou usando o controle de banda, já tenho que levar isso em consideração. Eu tenho que ver quanto de banda está passando por SRB. Esse é o principal. Porque, por exemplo, vamos supor que eu tenha só 800 clientes, mas cada cliente desse é de 100 mega. E cada cliente está puxando muito, né? Está puxando bastante. Eles são clientes que puxam até o topo. O CRB não vai aguentar 3.000 clientes, né? Porque o tráfego que vai ter que passar, o tráfego passando, o controle de banda desses clientes, até o talo, ele vai ter que controlar, isso é muito trabalhoso. O firewall que tem na CRB, por exemplo, um NAT. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Geralmente, quando eu dou algum parecer, mais ou menos, eu falo uma média por alto, eu já pergunto, a CRB vai ter firewall? Vai ter NAT nela? Porque se for ter NAT, ela já abaixa muito
quanto de cliente que você consegue colocar na RB. Não pela quantidade do PPPoE, mas pelo processamento que essa RB vai ter, com os pacotes que esses clientes estão passando, com o firewall, com o controle de banda e tudo mais. Vamos analisar mais. Eu vou analisar aqui para você essa RB 1036, só para vocês terem uma ideia quanto que você pode passar de tráfego nela, que é o principal, tá? A RB ela processa pacote. Se tem muito cliente conectado, pouco, qual é a banda que está passando? Quanto de processamento? Eu vou passar 3.000 clientes e o tráfego é de 500 MB. Pô, tranquilo, a RB não vai ficar em 2%, por exemplo, né? Baseado nisso que a gente viu aqui, vai ficar bem tranquilo. Então, a 1036, 12G4S, que é essa que eu mostrei para vocês. Tem todas as informações aqui, tá? É bastante interessante você ver as especificações técnicas. Só uma informação aqui. O MikroTik, ele não tem, essas CCRs não tem limitação de cliente PPPoE. Né? Já foi feito um teste, por exemplo, onde foi colocado 30.000 conexões PPPoE dentro de uma CCR. Ela aguenta tranquilamente 30.000 conexões. O caso não estava passando nenhum tráfego nesse lab, né? Então, ele ficou bem tranquilo. Se tivesse passado tráfego, aí realmente iria limitar pelo tráfego, mas não pelas conexões na RB. A licença Level 6 do MikroTik, ela não tem limitação de cliente. A licença nível 5 e nível 4 tem limitação. Se eu não me engano, a licença nível 4 é 200 clientes, a nível 5 é 500 e a level 6 já é ilimitado. Então, aí sim você tem uma limitação via licença. Mas tendo licença level 6, que não tem limitação, vai basear no quanto de banda e no quanto de recursos você está passando na SRB. Na 1036, aqui a gente vê todas as especificações e aqui tem uma abazinha que são os resultados dos testes que a MikroTik faz nessa RB para poder te dar uma base do quanto de tráfego que pode passar por ela, o throughput que pode passar por ela. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só. Essa RB, CCR 1036, tá? Utilizando o máximo, né? Estourando, tentando ver o máximo de banda que pode passar no processamento 100%. Se ela atuar, e aqui essa tabela é sensacional porque tem bastante informação para gente, diz se ela estiver atuando como bridge ou ela estiver atuando roteada, tá? E tem vários tipos de pacote aqui também. Pacote de 1.518 bytes, 512 e 64. Em um provedor de internet, né, no geral, você tem vários pacotes desse passando a todo momento. Tem pacotes que são menores, tem pacotes que são maiores. A navegação em si, geralmente vai gerar pacotes maiores. Vai tentar passar o máximo possível. Por exemplo, VoIP, que já é uma outra aplicação, geralmente gera pacotes pequenininhos, como nesse caso aqui de 64 bytes. Então, você pode ter uma ideia aqui nos pacotes menores, que é o de VoIP, se você tiver, por exemplo, só telefonia na sua rede, você consegue ter uma ideia aqui, essa tabela. E aqui embaixo ele tem aqui kilopackets per second, né, que são os pacotes por segundo, e megabit por segundo também, né, que são os nossos mega aqui, para a gente poder entender melhor isso traduzido. Né? Os pacotes a gente traduz aqui para mega, para a gente conseguir ter uma noção melhor. Então, olha só, vamos nivelar aqui. Geralmente, quando eu olho essa tabela, eu vejo aqui a parte de 512 bytes, né? Nem muito alto, nem muito pequeno. Eu vou aqui pela metade, né? Para eu poder ter uma ideia do quanto que ela vai funcionar. É interessante. Também depende da operação de cada um, mas num provedor de internet tem um misto desses pacotes, então eu nivelo aqui pelo médio aqui de 512 bytes. Provavelmente é um pouco maior que isso, tá? Mas aí eu nivelando um pouquinho por baixo, eu já fico mais seguro para poder definir. Então olha lá, se essa RB 1036 estiver atuando em modo bridge, sem nenhuma configuração nela, tá usando o FastPath. FastPath é um recurso quando você não usa quase nada da RB, não usa firewall, não usa controle de banda, não usa IPsec, não usa quase nada, ele ativa o FastPath, que é o caminho rápido. Os pacotes vão passar o mais rápido possível, sem ter que checar nada. Eles não vão ir lá checar o firewall, não vão checar controle de banda, eles vão passar o mais rápido possível. Isso para a RB é maravilhoso, porque ela consegue ampliar, né, o tamanho de pacotes que ela consegue passar. Então, olha lá. Em bridge, sem nenhuma configuração, você pode ver aqui que se for passar pacote de 512 bytes, ele comporta 15.000, pode passar 15.000 mega, que é 15 GB, né? Então 15.3 GB aqui na RB. Se for pacote de 64, já é 14 GB, né? Você vê que ele vai passar mais pacotes, tá? Mas em pacotinho de 64 bytes, para a gente pegar em mega aqui, ele vai dar 14.000 mega, 14 GB. E aí, tem mais informações. Por exemplo, aqui
passou 15 GB. Pô, perfeito, legal, o 1036 passou 15 GB. Se ele tiver em bridge com 25 regras de firewall de bridge, olha, ele aqui continua em 15 GB, 15 GB, aqui ele já cai bastante, né? Pacotinho de 64 bytes já cai para 2 GB só, 2000 MB, então você vê que já tem uma diferença grande. Ele atuando como roteamento, sem configuração nenhuma, só roteando mesmo, com fastpath ativado, 15 GB também. Roteamento com 25 regras de controle de banda, também está passando os mesmos 15 GB. Roteando com 25 regras de filtro, né, lá no IP Firewall Filter, ele já cai para 12 GB. Então, eu costumo dizer que, por exemplo, uma 1036 dessa consegue passar, vamos supor, 12 GB de tráfego, né? Só que, nesse caso aqui, ó, o que a gente tem noção, o que a gente tem como base, é o que a MikroTik está mostrando para a gente. Se tiver 25 regras de controle de banda, ela passa 15. Se tiver 25 regras de filtro, ela passa 12. Então, se tiver várias regras de controle de banda, naquele caso lá da RB que tem 1500, né? Se tiver mais regras de filtro, se tiver NAT, aí você tem que ver algum cenário que já está funcionando para você poder ter uma base, para você ver como que ela se comporta, porque teste oficial disso não tem. Tá? E aqui ele está mostrando os testes do resultado na Ethernet direto, não no PPPoE, mas não faz tanta diferença, tá? Ele também você pode levar em conta que é tranquilo. Então, isso aqui vai ser uma base que você vai ter na hora que você for olhar para a RB. Quanto de tráfego que passa por essa RB? Você entende? Pô, passa 12 GB com 25 regras de firewall, a pessoa não vai ter tanto assim, você tenta dimensionar mais ou menos, e aí você vai ter um valor legal, você pode indicar. Eu sempre indico uma RB maior do que a pessoa precisa, tá? Para ela poder ter uma escalabilidade aí. A pessoa vai aumentando, vai botar mais clientes e tal, então bota uma RB maiorzinha para ele já não ter que trocar RB a cada 2 meses lá. Ele tem uma folga. Claro, se o orçamento não der, aí você bota a RB certinha lá para aquele nível. E outra coisa também que é interessante, além dos resultados de teste que a gente tem que checar aqui na RB, outra coisa muito legal é o diagrama de bloco da RB, que muita gente não olha, muita gente não faz ideia, mas existe um diagrama de bloco que é interessante a gente ver. Vamos ver aqui o diagrama de bloco dessa 1036, como é que está a arquitetura dela? Tem uma imagem aqui. Olha só, isso aqui é bem fácil de entender, é bem tranquilo. Todas as portas estão ligadas diretamente na CPU, nenhuma porta é compartilhada. Então, da porta 1 até a porta 12 é uma ligação direta nesse processador aqui, que é gigante, 36 cores de 1.2 GHz. As portas SFP também estão ligadas direto, sem problema nenhum. Quadradão, tudo ligado aqui. Grava esse gráfico, é uma 1036. Eu vou mostrar para vocês aqui outro gráfico. Nesse aqui praticamente você não tem problema, tá? É tudo ligado na CPU, você não tem que pensar nada, já vai funcionar direto qual porta você colocar. Agora vamos supor, vou mostrar para vocês aqui de 3, tá? A gente vai analisar 3 diagramas de bloco que vai ser bastante legal. A 2011, a 3011 e a 4011. Uma é evolução da outra. Primeiro saiu a 2011, você vê aqui $119, 600 MHz de CPU. Um núcleo só de 600 MHz. É uma das RBs mais fracas que a MikroTik tem em questão de processamento, tá? Você vê que, olha só a evolução, a 3011 já tem 2 núcleos de 1.4 GHz e é $179. Então você vê aqui que só de CPU, só levando a CPU em conta, é quase que o quíntuplo, né? 5 vezes mais potente, 4,5, né? Vezes mais potente, e ele tem aqui só $60 a mais. Então você vê a diferença, né? Da 3011 para 4011, olha só, é o dobro, né? São 2 núcleos de 1.4, aqui já é um quad-core, 4 núcleos de 1.4, só por $20 a mais. Você tem o dobro de eficiência por $20 a mais. Claro que no Brasil, né, o dólar vai converter em real, imposto, tudo mais, mas na fonte aqui você vê que a diferença é bem pequena. Quando alguém precisa de uma RB desse tipo, eu já indico logo a 4011. Tá? Porque a 3011, custo-benefício dela já não é tão boa assim, já tem uma mais nova no mercado, com uma tecnologia melhor. Então vamos analisar aqui a 2011, tá? Para a gente entender como que ela funciona. Tem todas as informações, você pode traduzir aqui para você entender todas as especificações técnicas, licença dela nível 5, então vai ter uma limitação de clientes PPPoE nela. Mas a limitação que tem aqui, essa limitação, acho que são 500 clientes. Você não conseguiria colocar 500 clientes nessa RB porque ela é muito fraca. Então, a limitação mais ou menos condiz
com o processamento que essa RB tem. Então, nos resultados aqui de testes que foram feitos nela, olha só que interessante, aqui já mexe bastante, né? Se ela estiver atuando em bridge, tá? Sem nenhuma configuração, passa 950 MB, tá? Se ela estiver atuando em bridge com 25 regras de filtro de bridge, ela já tem 350 MB, ela já consegue passar 350 MB. Claro, se for pacote de 64 é uma coisa, 1518 é uma coisa, estou pegando aqui na média, tá? 352. Então você vê que teve uma diminuição muito grande você começar a usar filtro. Por exemplo, roteamento, sem nada, né? Você pode passar 860 MB com 25 regras de controle de banda, cai para 425. E se estiver usando roteamento, sem nada, só com 25 filtros, lá no IP Firewall Filter, já cai para 244 MB. Você vê que é uma diferença muito grande. Então, quanto mais recurso você coloca na RB, menos tráfego ela vai conseguir passar por ela, porque todo pacote que chegar na sua RB vai ter que checar o firewall, vai ter que checar o controle de banda. Então, isso leva muito em conta na hora de você conseguir dimensionar bem uma RB. E aí também a gente vai olhar aqui para o diagrama de bloco dessa 2011. Olha só como já é diferente, não é mais tudo interligado na CPU. Olha só, a porta 1, 2, 3, 4, 5 e a SFP, elas estão ligadas direto num chip de switch, tá? Gigabit switch aqui, até os 8327. Esse chip de switch é interessante porque se eu tiver que passar tráfego da Ether 1 direto para Ether 2, da Ether 2 para Ether 3, para Ether 4, para Ether 5, para SFP, direto, sem ter que passar pela CPU, ele vai passar direto o valor que tiver na porta. Se aqui tem 1 GB, vai passar 1 GB, vai passar o máximo possível, sem eu ter que rotear nada, sem eu usar a CPU, né? Supondo que eu não vou usar controle de banda, nada. Ela é em bridge normal, sem nada, né? Agora, se tiver que conectar na CPU e usar algum recurso que você precisa de processamento, firewall, controle de banda, rotear, tudo mais, vai ter que passar pela CPU pequena dela aqui, ele tem 1 GB de tráfego. Todas essas portas aqui, elas vão ter na CPU 1 GB de tráfego. Então, às vezes você acha, pô, mas ela tem aqui 5 portas giga, uma porta SFP de fibra, que também é giga, então ele vai passar aqui 1, 2 GB, 3 GB, 4 GB. Não necessariamente. Se ele for direto para a CPU, o máximo que vai passar é 1 GB. Então vamos supor, e aqui, né, as outras portas também, essas portas aqui são 100 MB, né? Então da porta 6 até a 10 está ligado num chip aqui integrado de 100 MB que está ligado com a CPU. Mas olha só nesse caso o que é interessante. Vamos supor que eu coloquei aqui na SFP um link de 1 GB na fibra. Pô, chegou aqui um link de 1 GB para mim. E eu quero passar, por exemplo, 500 MB para cá, 500 MB para cá, tudo roteado. Provavelmente você não vai conseguir, né? Porque já está chegando 1 GB aqui que vai ter que usar a sua CPU. Né? E a ligação com a CPU é de 1 GB. Então vai chegar 1 GB daqui e vai distribuir entre as portas. Provavelmente você não vai conseguir fazer isso. Então é bastante interessante você saber que às vezes você vai ter que dividir entre as portas. Esse é o caso da 2011. Vamos olhar o outro caso aqui, da 3011, que é ainda mais interessante. Vamos dar uma olhadinha nela aqui, olha só. Resultados de teste, né? Rapidinho. 518 bytes, vamos olhar essa tabelinha aqui. Ela como bridge passa 3 GB, bridge com 25 regras de filtro. 1.5, já caiu, né? Menos da metade. Tiver roteando, sem nada, 3.8 GB, tranquilo também. Tiver com 25 regras de controle de banda, já cai para 1.7 GB, olha a diferença. Com 25 regras de firewall, 836 MB. Você vê que faz uma diferença enorme. A RB está vazia, roteando sem nada, para ela ter controle de banda e para ela ter filtro. Né? Isso aqui é o básico, 25, às vezes você tem 100, 200, 1500 no caso daquela CCR, você tem muito mais. Então, você tem que dimensionar aqui. Mas, claro, ele vai puxar mais processamento quanto mais tráfego estiver passando pela sua RB. E o diagrama de bloco? Vamos dar uma olhada no diagrama de bloco aqui dessa 3011. Cara, olha só que interessante. Ele tem aqui, da porta 1 até a porta 5, está ligada num chip de switch. Da porta 6 até a porta 10, está ligada em outro chip de switch. E tem a porta de fibra aqui isolada, tá? Olha só, a porta 1 até a porta 5 está ligada no switch. E o switch, essa RB tem duas CPUs, né? CPU 0 e 1 de 1.4 GHz. Esse chip de switch tem uma ligação de 1 GB com a CPU 0 e outra ligação de 1 GB com a CPU 1. O outro chip de switch, que pega da porta 6 até a 10, tem uma ligação aqui também de 1 GB com a CPU 0 e tem uma ligação de 1 GB aqui com a CPU 1. Aqui tem uma informação importante, né? O switch chip 2, que é esse aqui,
Da porta 6 até a 10, ele tem 2 GB de tráfego agregado para as CPUs, até o módulo SFP ser inserido na SFP1. Quando o módulo SFP for inserido aqui na SFP1, aí você tem um compartilhamento aqui dessa linha, tá? E ele já não tem 2 GB agregado só para essas portas, você vai compartilhar. Então, o que é interessante aqui? É você saber que, por exemplo, da porta 1 até a porta 5, eu não vou conseguir entregar mais de 2 GB para essas portas. Não vai, apesar de eu ter aqui, ó, 1 GB, 2, 3, 4, 5, não vai passar mais de 2. Por quê? Para a CPU, isso processado pela CPU. Se for passar pelo chip de switch aqui direto, né, numa bridge, zona, por exemplo, ele passa tranquilo. Mas se for ter que passar pela CPU, o máximo que vai chegar é 2 GB. E aí acontece o seguinte, eu vou botar o meu link aqui na porta 1, tá? É um link de 1 GB, e vou ter os meus clientes aqui tudo na porta 2, 3, 4 e 5. Às vezes não é interessante, às vezes você não vai conseguir consumir tudo isso. Eu tenho um link de 1 GB aqui, um link de 1 GB aqui, e aqui sai todos os meus clientes. Então você vai estar usando um chip de switch só, com 2 GB agregado na CPU, em um caso onde você pode separar. Nesse caso aqui, o ideal é você separar. Você conseguir usar aqui, fazer um balanceamento entre as portas também. Usa o primeiro grupo de portas e usa o segundo grupo de portas, que vai ser essencial para você poder alcançar uma maior banda. Isso aqui depende do seu cenário, né? Às vezes, em alguns casos, você nem vai esbarrar nessa limitação, mas em outros você vai esbarrar e aí você vai ter que fazer essa divisão. Então, essa é a 3011. Você já vê que já tem alguma coisinha, é interessante a gente ter essa análise, saber que isso existe, né? Para quando a gente estiver diagnosticando, a gente ter noção do que essa RB pode fazer para a gente. Vamos olhar aqui também a 4011. Você vê a 2011, 3011, a 4011 já é uma evolução. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu buscar ela aqui, a 4011. Os resultados de teste aqui, você vê que ela já é bem mais potente. Olha só, em bridge, 9 GB com 25 regras, 4 GB roteando, 7.8 GB, com 25 controles de banda, 4.2 GB, e com 25 regras de firewall, 2.5. Muito mais potente que a 3011, né? A gente consegue ver por aqui. E no diagrama de bloco dela, olha só que interessante, já é um pouquinho diferente. A porta 1 até a porta 5 está ligada num chip de switch que tem uma ligação direta com a CPU de 2.5 GB. A porta 6 até a porta 10 está ligada em outro chip de switch que tem um tráfego aqui de 2.5 GB ligado na CPU. E tem a porta SFP+, que pega 10 GB, que está ligado diretamente na CPU em 10 GB. Então, olha só o que é interessante. Por que é bom a gente saber isso? Vamos supor que num cenário, né, esse aqui é bastante legal para mostrar. Vamos supor, Wissam, peguei um link aqui, estou com um link de 5 GB aqui. Tá? Contratei um link de 5 GB, peguei uma 4011, contratei um link de 5 GB, botei na SFP. E estou escoando esse tráfego entre a Ether 1, 2, 3, 4, 5, porque cada uma plugada em giga vai puxar 5 GB. Eu tenho 5 GB aqui, estou usando da porta 1 até a 5, vai ter que puxar 5 GB, certo? Não vai puxar. Por quê? Da porta 1 até a 5, você só tem 2.5 GB atrelado à CPU. Ele não vai conseguir passar mais do que 2.5 GB, mesmo que você tenha link disponível. O que você tem que fazer nesse caso aqui é dividir. Vou botar um pouco de tráfego nesse grupo aqui, né, no máximo 2.5 GB, e vou botar um pouco de tráfego nesse grupo aqui também, que vai ser 2.5 GB. Então, é interessante você analisar o diagrama de bloco, você saber qual é a RB que você está comprando, quanto de tráfego que pode passar por ela, para você conseguir dimensionar e conseguir indicar a RB certa para o seu cliente, né, para você poder usar. E aí, o que é interessante? O que a gente consegue tirar disso? Quando você pergunta, né, chegando no título do vídeo de novo, quando você pergunta quantos clientes eu consigo colocar numa CCR. Primeiro, não existe limitação de clientes PVPoE, a não ser pela licença. Tá? A licença sendo level 6, não existe limitação. Você pode botar quantos clientes você quiser. Qual vai ser a limitação? Qual é o tráfego que está passando pela RB? Quantos pacotes, que é o core, é o principal do seu roteador. Seu roteador roteia pacote. Quantos pacotes essa RB vai ter que processar?
Aí a pessoa fala, não, eu tenho um link de 2 GB, eu vou passar 2 GB, meus clientes puxam 2 GB. Não, 3, 500 MB, 200. Aí você já vem aqui e já vai olhar, pô, qual RB será que vai passar mais ou menos aqui? Ah, esse RB passa aqui 4, no pior dos cenários aqui, num cenáriozinho básico, 2.5. Será que ele vai usar mais regras? Será que ele vai usar NAT? Pô, se estiver usando NAT, eu já abaixo um pouquinho, vai ter que usar um pouquinho menos. O bacana é quando você já trabalhou, você já tem alguns exemplos de umas RBs funcionando. Porque às vezes você compra uma RB grande, ela vai aumentando e você consegue ver o limite dela. Então, pô, mais ou menos nesse cenário, tanto pode aguentar. Mas aqui já é uma base. Então, quanto de tráfego vai passar por essa RB? Qual é o seu link de internet? Quanto que você vai colocar lá? Esse é o principal. Você pode ter 3.000 clientes puxando 1 GB. Você pode ter 1.500 clientes puxando 1 GB. Depende muito, né? Então, quanto de tráfego você vai passar? Vai ter que usar controle de banda, né? Qual é o controle de cada cliente? Né? Qual é a banda de cada cliente? É 1, 2, 3, é 50, é 100 mega? Qual é o controle de banda de cada um? Importante saber. Além disso, está usando o firewall nessa RB? Você vai usar NAT nessa RB? Ah, Wilson, eu comprei, eu só tenho essa RB. Pô, vai ter que usar NAT nela. Não tem para onde correr. Não, eu tenho 2 RBs. Eu posso usar uma RB de borda, o NAT fica nela, e eu posso usar essa outra RB sem NAT nenhum, tá? Firewall, eu posso botar algumas regrinhas lá, mas nem é tão necessário. No meu caso, eu boto aqui só para bloqueio dos clientes. Dá para fazer de outras formas, mas nesse caso não onera a CPU, então tanto faz, é tranquilo. Isso tem que ser levado em conta. E se por acaso você usa outros recursos na CPU também. Ah, tô comprando uma CPU aqui, mas na verdade é para fazer IPsec. Aí já é um outro caso que você tem que analisar. Ah, vou comprar com uma empresa, vai fazer tal coisa, não vai ter PPPoE, mas também vai passar tráfego, vai ter que fazer firewall, vai ter que fazer NAT, controle de banda, tudo mais. Então, você vai tendo uma noção por aqui. Essa é a única tabela oficial que a gente tem. Qualquer outra tabela, mesmo se eu fizer uma tabela aqui e passar para vocês, tem muita variável, tá? Então, provavelmente vai sair errado, porque cada caso é um caso. Tem gente que usa NAT, não usa, controle de banda, não usa e tal, tal, tal. Só tenha em mente que não tem controle além da licença por cliente PPoE. Você tem que analisar o tráfego passando pela RB, o controle de banda que vai ter que fazer, o firewall, se está usando ou não. Às vezes você usa, tô usando Mango, tem um balance, vai usar Mango pra caramba, Connection Tracking ativado, que é o rastreador de conexões. Então tudo isso tem que levar em conta. Então esse aqui era o vídeo que eu queria passar, né, para você ter uma ideia. No caso dele, provavelmente passaria, tá? 3.000 clientes. Se eu for levar em conta esse cenário aqui, pô, 1.500 clientes numa 1036, o máximo é 9% de CPU, passando 1 GB, vamos supor que ele passe 2, 3, ela ainda vai aguentar, ainda vai conseguir passar. Se tivesse NAT dessa RB, por exemplo, se tivesse NAT nessa RB aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, na época que tinha NAT, ela estava chegando a 18%. Então, já é bastante complicado, tá? O dobro disso já fica preocupante. Uma outra informação, Wissam, quantos por cento de CPU você pensa em trocar RB ou fazer alguma coisa? Cara, quando chega em 50% já é mais preocupante. De acordo com a Microtik, só quando chega a 100% você tem problema, né? Ou pelo menos uma CPU em 100%, né? Aqui, a gente pode vir aqui em System Resource para ver as CPUs todas aqui em CPU. Você pode ver que tem várias CPUs, tem uma RB aqui tem uma CPU que está topando em 100%, não sei que serviço está nela, e tem um outro distribuído aqui entre ela. Pode ser alguma coisa que eu estou acessando aqui agora, que ele alocou uma CPU para usar, mas ele está distribuído. De acordo com a Microtik, quando uma CPU chega em 100%, ou quando o agregado todo aqui, né, chega em 100%, que é pior ainda, todos em 100%, quando tem outras CPUs livres, ele pode dividir e mandar para outras, né? Tá usando uma aqui, mas manda para outras tranquilo. Quando tudo está em 100%, você tem um problema e aí vai ter um atraso, um descarte de pacotes e tudo mais. De acordo com a Microtik, se não chega em 100%, está em 90%, você ainda está tranquilo. Mas eu não deixo passar de 50%, está em 50%, 60%, eu já penso em trocar RB, bota uma mais potente ou divide os serviços, tenta ver ali, tenta otimizar, será que eu posso tirar alguma coisa dessa RB aqui que não é tão necessário, passar para outra, ou simplesmente enxugar aqui mais essa operação. Porque se você já está em 50%, vamos supor que dê um pico nessa CPU, né? Se está em 50, 60, deu um pico, chegou no 80, 90, bateu em 100. Bateu em 100, você está tendo problema já. Não é interessante. Você vai estar sempre aumentando, né? Essa RB vai estar sempre com mais carga nela. Então, é importante a gente saber disso. Então, nesse cenário, respondendo essa pergunta aqui, 3.000 clientes. Caberia numa CCR? Caberia, né? Dependendo do tráfego e do firewall que você for fazer, dos recursos que você for usar. Mas caberia sim, tem como ser feito perfeitamente. Uma outra coisa aqui que eu vou deixar
Tem uma palestra muito boa que foi feita pela Microtik lá no Moon, né? O Moon é um encontro de usuários Microtik. Inclusive, vai ter um encontro de usuários Microtik agora em novembro, tá? Novembro de 2019 vai ser lá em Foz do Iguaçu. Mais ou menos daqui a um mês, lá pro dia 28, né? 27, 28, eu acredito que seja isso. Que vai ser bastante interessante lá, vai ter várias palestras, vai ser bastante legal pra gente se unir. Se você conseguir comparecer a esse evento, show de bola, eu vou estar lá. E aí, o próprio time da Microtik fez uma palestra aqui no Mundo da Europa de 2018, explicando um pouco mais como que o diagrama de bloco funciona, como que você vê, por exemplo, casos reais, né? Ele apresenta aqui casos reais de alguém usando uma RB e ele analisa o diagrama de bloco para entender o que ele estava fazendo de errado, né? Então ele estava usando o RB de uma forma que não era para usar, que o diagrama de bloco já não permitia aquele uso, então como que essa pessoa resolve esse problema e tal. E também mostra vários outros recursos do RB, para você entender a questão do diagrama de bloco, dos recursos da RB, como que funciona, fast path e tudo mais. É bem interessante que você cheque aqui. Tá todo em inglês, tá? Mas provavelmente você consegue traduzir. Tem uma apresentação disso, eu vou deixar aqui também na descrição. Tem lá no link do próprio canal da Microtik, né? Só que também está em inglês, então falando já é mais complicado para quem não sabe inglês. Se vocês quiserem, eu posso também fazer um vídeo mostrando mais como que explicando, né, essa palestra aqui dele. Porque é bem interessante, cara. Tem coisa bastante legal aqui e que muita gente não sabe, principalmente de diagrama de bloco, eu mostrei um pouco aqui também, né? Mas tem mais recursos mais à frente que ele mostra, e casos reais, cenários reais e tal, que é bem legal de você saber, né? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aqui explicando mais essa palestra aqui para vocês terem uma noção. Mas é isso, né? Isso que eu queria passar para vocês aqui hoje, um pouco mais sobre quantos clientes PPE você pode colocar no RB e principalmente o que você deve levar em consideração, tá? Na hora de escolher, para você entender quantos clientes, entender que o que consome não é necessariamente o PPPoE, mas o tráfego que vai gerar e os recursos dessa RB que você vai usar, para você aprender a ver aqui também em cada RB os resultados dos testes, né? Para você saber quanto de tráfego passa em uma RB, quanto de tráfego que passa em outra, quanto de tráfego que passa em uma 4011. Pô, eu falo assim, 2.5 GB. É o quanto de tráfego que passa, né? É um cenário mais ou menos que ele tem aqui. Ah, mas eu vou usar NAT, vou usar tal. Pô, então vou abaixar esse valor aqui que isso aqui não vai chegar. Mas essa aqui é a média, tá? Isso aqui é a média para você usar. E também analisamos algum diagrama de bloco aqui de algumas RBs para você ver que tem diferença e que você tem que ficar ligado na hora de você comprar uma RB dessa para ver se para o seu cenário você vai ter algum percalço ali ou não. E é isso. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.